A vida de Immanuel Kant. Ele nasceu e viveu em Königsberg. Ele foi um dos precursores do Iluminismo. Immanuel Kant, um dos mais conhecidos expoentes do pensamento iluminista, num texto escrito precisamente como resposta à questão: o que é o Iluminismo? Descreveu de maneira lapidar a mencionada atitude, em que o lema do Iluminismo é Sapere Aude. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Foi um filósofo prussiano, geralmente considerado como o último grande filósofo dos princípios da era moderna, indiscutivelmente um dos pensadores mais influentes. Kant é famoso, sobretudo, pela elaboração do denominado idealismo transcendental. Todos nós trazemos formas e conceitos a priori. Kant é também conhecido pela filosofia moral e pela proposta, a primeira moderna, de teoria da formação do sistema solar, conhecida como a hipótese de Kant-Laplace. Em 1804, com 80 anos de idade, Kant faleceu em Königsberg após uma prolongada doença que apresentava sintomas semelhantes à doença de Alzheimer. Já não reconhecia sequer os seus amigos íntimos. Dentre as obras mais lidas de Kant, as críticas são as que relatam melhor sua filosofia. Crítica da Razão Pura. Publicada inicialmente em 1781, ela é geralmente referida como primeira crítica de Kant. Explica como são possíveis juízos sintéticos a priori. Como posso, observando um fato A, dizer algo a respeito de um fato B, uma vez que somente tenho experiência deste fato A? A crítica da razão pura explica essencialmente por que as metafísicas são voltadas ao fracasso e por que a razão humana é importante para conhecer o fundo das coisas. Crítica da razão prática. Nela, Kant analisa as condições de possibilidade para uma moral com pretensão universalista e apresenta mais uma vez seu imperativo categórico, forma da lei moral para uma vontade imperfeita. O imperativo categórico age de tal modo que a máxima de atuação possa valer como lei universal. É tomado então como fato da razão, a revelar como essência a sua liberdade de vontade, liberdade que é assim compreendida como autonomia. Crítica do juízo. Trata das noções da beleza e da finalidade, buscando desse modo uma passagem que una o mundo da natureza, submetido à necessidade, ao mundo moral, onde reina a liberdade. É a terceira e última crítica elaborada pelo filósofo alemão. Nesta obra, Kant busca, além da razão, investigar os limites daquilo que podemos conhecer pela nossa faculdade de julgar, que leva em consideração não apenas a razão, mas também a memória e os sentimentos. A filosofia de Kant. O método de Kant é a crítica, isso é, a análise reflexiva. Consiste em remontar do conhecimento as condições que tornam eventualmente legítimo. Um conhecimento que seja totalmente dependente dos sentidos é chamado de a priori. São, por exemplo, equações matemáticas que posso fazer mentalmente, sem me apoiar em qualquer evidência material. Um conhecimento que possui sua fonte de experiência é dado de posteriori, com as leis da física clássica, que necessitam de testes práticos para serem comprovados. Quando emito um juízo em que o predicado está contido no sujeito, ele é chamado juiz analítico. Por exemplo, quando digo azul é uma cor, o predicado cor já é uma qualidade do sujeito azul. A informação, por isso, é redundante. Mas quando faço um juízo em que o predicado é acrescentado ao sujeito, ele é chamado sintético. Por exemplo, na frase: a cadeira da minha sala é azul. Acrescenta ao sujeito cadeira da minha sala o predicado azul. Afinal, ela poderia ser verde, vermelha, etc. É uma informação nova, pois você poderia imaginar que cadeira fosse de qualquer outra cor. Todos os juízos da experiência são sintéticos, uma vez que para obter um juízo analítico não preciso sair do próprio conceito, isto é, recorrer à experiência. Não preciso sair de azul para saber que era uma cor, mas preciso ver a cadeira para saber de que cor ela é. O método chamado transcendental. Era onde Kant queria dizer que o sujeito possui condições de possibilidade de conhecer qualquer coisa. Ele possui as regras pelas quais os objetos podem ser reconhecidos. O mundo não tem sentido, a não ser que o homem dê algum sentido a ele.
O que conhecemos, então, é profundamente marcado pela maneira humana pela qual conhecemos. A filosofia crítica de Kant consiste dessa forma, em impor à razão os limites da experiência possível. O filósofo alemão pretende com isso fornecer rigor metodológico à metafísica, livrando-a de seu caráter dogmático, trazendo-a para o rumo seguro da ciência. Este método analisa as possibilidades do conhecimento a priori do sujeito, dentro dos limites da experiência.